Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Graça e paz, meus caros e amados e queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós em mais este momento com Deus, um momento com a palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo, seu Espírito Santo, Deus Pai, invada o nosso ser neste momento e nos traga a paz que só há em Deus. Eu te convido a permanecer aqui conosco durante esses minutos para que possamos aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Possamos entender a importância que a palavra de Deus tem em nossas vidas e que possamos entender que o maior mandamento é o amor. É o amor. O Senhor Jesus Cristo, o que Ele mais pregou na sua vinda foi sobre o amor. E meus irmãos, como precisamos do amor. Como precisamos entender a importância do amor em nossas vidas, na vida das pessoas que nós amamos e daqueles que não fazem parte do nosso ciclo. Infelizmente, estamos vivendo um mundo muito longe daquilo que Jesus nos ensinou, que era para amar ao próximo como a nós mesmos. Vamos ler a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 5. Nos diz o seguinte: Entretanto, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerezarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas das vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas, e ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu a Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu: Legião, e o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Versículo 21 agora, preste bem atenção. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. E Jesus foi com ele. Mas quando Jesus ia no caminho, outra multidão o comprimia, e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos que sofria de uma hemorragia, e muito parecera na mão dos médicos, tendo despendido de tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus e vindo por trás dele, entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu seu corpo estar curado do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saiu o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? E responderam-lhes os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, concia de que nela operara, e veio e prostrou-se diante dele, e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava Jesus ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu. Por que ainda as incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente.
Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse senão Pedro e aos irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou ao pai e à mãe da criança e aos que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodo admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Meus irmãos, nós vemos 3 situações aqui em que o amor de Jesus, a compaixão de Jesus, ele salvou e curou 3 pessoas. O primeiro, um homem que estava endemoniado. E não era apenas de um demônio, era uma legião, eram muitos demônios. Esse homem ele ficava num estado tão deplorável que o local onde ele ficava era nos cemitérios. Ele se cortava, cadeias, grilhões, algemas não conseguiam prendê-lo. Todos tinham medo desse homem. Todos corriam de perto desse homem quando ele chegava. Mas Jesus não. Jesus foi até onde ele estava. Jesus o abraçou. Jesus o curou. Jesus o libertou. E se você continuar lendo dos versículos 15 em diante, vai dizer que entraram e rogaram para que Jesus saísse daquele local. Suplicaram que Jesus saísse porque eles estavam mais preocupados com os porcos do que com aquele homem. Jesus, porém, não lhes permitiu. Jesus acolheu aquele homem com tanto amor. Jesus pediu àquele homem que fosse dar o testemunho daquilo que acontecia, que fosse a sua família e que aqueles que vissem a situação como ele estava glorificassem ao Pai. Jesus entra no seu barco e ele vai para outra margem, e quando ele chega na outra margem, tem um homem chamado Jairo, um chefe da sinagoga. Um homem respeitado. Um homem em que a população tinha respeito por ele, um religioso. Mas esses mesmos eram aqueles que estavam perseguindo a Jesus. Esses eram aqueles que queriam prender a Jesus. Esses são aqueles que lá mais na frente na história vão ser os que pediram que crucificassem a Jesus. Mas esse homem, sabendo de todas as coisas que Jesus fez e sentindo na pele porque era sua filha, aquele homem, ele abriu mão dos seus status, ele abriu mão da sua patente, ele não se preocupou se ele perderia o seu cargo de um dos principais da sinagoga. Ele tão somente foi buscar a cura para sua filha, aonde nenhum médico, aonde ninguém pôde dar aquilo que ele mais queria para sua filha, que seria a cura, seria salvar a sua preciosa filhinha. Ele agora disse: a minha única esperança é esse Jesus. Eu não me importo com o que vai acontecer comigo. E Jesus podia fazer como muitas pessoas fazem de pirraça. Quer dizer que agora você precisa de mim, então eu não vou te ajudar. Muito pelo contrário. Jesus, ele segue aquele homem. Ele anda com ele. Mas no meio desse percurso, a multidão comprime a Jesus Cristo, o aperta junto com os seus discípulos. E uma mulher que havia 12 anos, que estava com hemorragia. Uma mulher que era excluída da sociedade. Uma mulher que, pelos costumes da população naquele tempo, a mulher, quando estava no seu período menstrual, ela era retirada das aldeias. Ela ficava num local excluso. Mas essa mulher já fazia 12 anos que não sabia o que era ter um contato com alguém. Essa mulher fazia 12 anos que não sabia o que era ter um abraço. Fazia 12 anos que não sabia o que era um apertar de uma mão. Fazia 12 anos que não sabia o que era as pessoas chegarem para ela e se preocuparem com ela. Aquela mulher, ela ouve falar de Jesus e dos seus milagres. E ela diz: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. E ela toca. E Jesus para. E Jesus chega para aquela mulher
E antes aquela mulher que não tinha valor nenhum para aquele povo, meus irmãos, aquela mulher agora, ela é tida como um exemplo de fé. Jesus, em vez de excluí-la, Jesus, em vez de dar uma bronca nela, você não podia estar aqui porque você era impura, Jesus disse, filha. Jesus chamou ela de filha. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Um endemoniado, um homem que as pessoas tinham medo dele, uma mulher com fluxo de sangue, uma mulher que as pessoas excluíam ela, um chefe da sinagoga que perseguia a Jesus e que muitos do povo não tinham simpatias por eles porque eles pediam coisas que não cumpriam. Mas entre tudo isso, a filha de Jairo ainda está muito doente. E quando Jesus ele vai com Jairo, chega algumas pessoas e diz, olha, a tua filha morreu. Jesus imediatamente chega para Jairo e diz, Jairo, não ligue com o que eles estão falando. Então somente creia. Você não creu que eu poderia trazer a saúde à sua filha? Então creia. Ela só está dormindo. E Jesus entra naquela casa. Jesus leva o pai e a mãe e os seus discípulos. E Jesus diz para aquela menina, Talita cumi, levanta. Levanta, menina. Aquela menina se levanta. E ele diz, deem de comida a ela. Jesus ele resume os mandamentos, os 10 mandamentos em apenas 2. Quando ele está falando com um jovem que é muito rico, e aquele jovem diz que todas as coisas do Senhor, todos os mandamentos ele tem observado, e Jesus vê naquele jovem que ele tinha mais amor pelo dinheiro do que por qualquer coisa, Jesus chega para ele e diz, vende tudo o que você tem e distribui aos pobres. Jesus diz que não nos dá um mandamento novo, mas ele diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, o amor. E diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, o amor. Jesus ele nos mostra um amor completo, um amor que é dos filhos para com o Pai e dos filhos com os outros filhos, com os irmãos. Jesus não abandonou o endemoniado. Jesus não abandonou aquele que as pessoas tinham medo. Jesus não abandonou aquele que as pessoas tinham repúdio, tinham nojo, excluíam. Jesus não abandonou aquele que os perseguia. Jesus cumpriu fielmente tudo aquilo que ele nos pediu. Amai e orai pelos que vos perseguem. Precisamos de mais amor. Precisamos parar, meus irmãos, de nos degladiar tanto e de nos acusar de tantas coisas. Precisamos parar desses embates calorosos e fervorosos sobre política, lado esquerdista, lado direito. Precisamos parar de comemorar a morte de pessoas. Quantas pessoas comemorando mortes de pessoas que têm um posicionamento. Quantas pessoas comemorando mortes de pessoas por outro posicionamento. Quantas pessoas comemorando mortes de pessoas de Israel. Quantas pessoas comemorando mortes de palestinos. Não. Jesus veio por pessoas, Jesus não veio por egos, Jesus não veio por planos, por projetos, Jesus não veio por pessoas que querem se mostrar mais fortes do que outros, muito pelo contrário. Jesus veio para salvar a todos aqueles que nele creem e o confessam como seu Senhor e Salvador. Jesus ele não excluiu aquele que as pessoas tinham medo. Jesus não excluiu aquela que estava impura. Jesus não excluiu aquele que o perseguia. Jesus os amou, os abraçou, os converteu e os trouxe para perto do reino de Deus. E o que nós, como seus filhos, precisamos fazer? Nós precisamos levar a palavra de Deus para as pessoas e entender que essa palavra é para todos. Para todos. Não devemos escolher a quem pregar, não devemos escolher a quem levar, devemos entender que a palavra de Deus é para todos. Porque aquele que converte, que muda os corações, não somos nós. Eu não tenho esse poder. Quem tem esse poder de mudar situações, de mudar rumo, de fazer com que a pessoa esteja caminhando para um lado e ele se vire e vá para o outro é Deus.
Entenda bem que se você se acha a pessoa mais legalista do mundo, mas você não ama pessoas, você continua se tornando um fariseu. Você continua se tornando um religioso. E aos religiosos, aos fariseus, aqueles que se acham mais legalistas do que outros, estes aí, somente restará o Senhor um dia dizendo: eu nunca te conheci. Você nunca entendeu o verdadeiro sentido do que é ser um cristão, do que é ser um filho de Deus. Então precisamos entender que precisamos amar e orar, mesmo pelos que nos causam dores, mesmo pelos que são os excluídos, mesmo pelos que nos perseguem. É fácil? Não é. Mas que a graça do Senhor e que também a gente possa se esforçar para fazer a vontade de Deus. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos acompanhe em toda esta caminhada. Vamos orar. Ó Pai, louvamos a Ti, ó Deus, porque aprove ao Senhor mandar o Teu Filho Jesus Cristo, meu Deus, aqui nesta terra para morrer por nós. Mas muito antes dele morrer, meu Deus, ele serviu de grande exemplo para as nossas vidas. Amar aqueles que o feriu, perdoar aqueles que o caluniou, amar aqueles que muitas das vezes, meu Deus, estava ali tentando contra a sua vida, abraçar aqueles que a sociedade exclui, abraçar aqueles que as pessoas acham imundos, impuros, e entender, meu Deus, que aquilo que é mais precioso não são os bens, não são a riqueza, são vidas, são pessoas, são almas, meu Deus. Pai, põe amor nos nossos corações pelas vidas, põe amor nos nossos corações pelas almas, que se muitas das vezes nós não pudermos ajudar com dinheiro, com um mantimento, com uma roupa, mas que a gente possa ajudar com a palavra, uma palavra de vida, uma palavra de salvação, uma palavra que leva a Tua presença, porque a Tua presença, meu Deus, é melhor do que qualquer coisa. Perdoa as nossas fraquezas, os nossos erros, perdoa os nossos pecados. E nos toma em Tuas mãos e nos faz sermos gratos a Ti. É isso que eu te oro, Jesus, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, eu te desejo tudo de bom, eu agradeço a você por você estar aqui conosco. Quero te fazer um convite, se inscreva no nosso canal, faça parte, abençoe este canal para que ele cresça cada vez mais e mais. O YouTube, decorrentemente da quantidade de inscritos, de curtidas, de comentários, ele vê que o canal é bastante relevante e ele abre para outras pessoas. Quando alguém colocar lá o maior amor do mundo, esse programa vai ser aparecido por conta da relevância, por conta que as pessoas estão vendo. E outra coisa que é o principal, não é somente você curtir, compartilhar, se inscrever, isso é muito importante também. Mas o mais importante, acima de tudo, é compartilhar. Mande esse vídeo para quem você ama, mande esse vídeo para um amigo, para um colega do trabalho, alguma pessoa que esteja desanimado com as coisas da vida. Ah, esse mundo não presta, ninguém ama ninguém. Mande esse vídeo para essa pessoa. Nós precisamos entender que o principal, o primeiro passo tem que ser o nosso. Nós não podemos exigir de ninguém aquilo que nós não fazemos. Então que a gente possa dar o primeiro passo para que a gente possa exigir também isso das pessoas. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos acompanhe hoje e sempre. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.